Legal. Olá, você está ouvindo a segunda temporada do Story Podcast, onde a sua experiência cria história. Eu sou o Nandão do Sempre Basquete e estou ao lado do Always Learning, o Will Coast. Nossa, eu já tava esperando você vir com um top model já. Ah, eu esqueci. Estou ao lado do top model de sunguinha branca, o Will Coast. Você viu, tá vendo? É porque, gente, pra quem tá chegando agora no nosso programa, é porque todo episódio o senhor Nando, ele acrescenta uma qualidade à minha pessoa. Fico muito honrado por tal, né, comunicação aqui, por tal valorização que você dá à minha pessoa. Valorização sempre, né, cara? E sempre também fico grato aí a todas as pessoas que estão chegando aí nas nossas redes de comunicação, no nosso podcast, na rádio, no YouTube, né? E também dizer que é maravilhoso estar aqui ao lado desse grande, gigante homem, também o nosso Lumpa Lumpa João, nosso Eliseu, né, e todo mundo que faz parte aqui dessa imensa família, e também é o nosso convidado de hoje, que daqui a pouco vocês vão saber, hein? É isso aí. Antes de mais nada, aquele recadinho pra quem ainda não segue o Story Podcast. Senta o dedo no like e começa a nos seguir para receber as notificações sempre que o episódio for ao ar, no YouTube e no Spotify. O Story Podcast conta com o apoio cultural da UNOESC FM e Real Time Vídeos e Produções. O Bloco 2 tem o apoio cultural da Feira Decorare Joaçaba, uma realização Sempre Basquete e Always Learning. E para escrever a história de hoje, convidamos o cara que faz da comunicação a sua vida, o blumenauense, radialista há mais de 50 anos e atual joaçabense de coração e por coisas do coração. O homem que participou dos anos dourados da rádio do meio oeste catarinense, Carlos Roncalho. Seja bem-vindo ao Story Podcast. Que legal estar aqui, Nandão. Will, prazer enorme. Nossa, primeiro, extremamente grato pelo convite. Até quando a gente estava costurando a vinda para cá, eu primeiro fui pego de surpresa. Foi bem honroso o teu convite. Estou bem feliz de estar aqui. Que bom, Carlos. Primeiro agradecer. Esse convite aconteceu depois que eu participei do seu programa, que foi um prazer, representando, no caso, a nossa associação, a Blues. Contei um pouco da minha história, mas muito mais focado nessa parte. Falar que foi muito importante. Cara, gostei demais do programa, foi muito bom. Não, foi muito legal. Foi muito importante que você fez, deu uma oportunidade a mais pro pessoal daqui da nossa cidade conhecer os projetos, não só o nosso, mas como também o handball, lá o vôlei e o futsal e mais todas as outras associações envolvidas. Então foi muito produtivo e tenho certeza que vamos colher frutos. Sabe o que pegou, Nandão? É o fato de que você testemunha, o pessoal admitiu, olha, nunca alguém reuniu as modalidades. Sim. E foi no estúdio da rádio que a gente acabou fazendo isso. Sim. Ficou legal pra caramba, que sabe seja uma mola propulsora, né, para futuros encontros, discutir problema. Ali não há competição, muito pelo contrário, aí todo mundo busca uma saída, né? Não, foi muito legal, foi mesmo muito legal. Obrigado mais uma vez. É importante ressaltar aqui que essas grandes ideias nunca vêm de uma pessoa só, né? Isso é super importante. Então, a maioria das grandes ideias, ela não vem de uma eureka, acordei e é isso, né? Não, ela tem uma fundamentação muito grande com quem você compartilha, no ambiente que você compartilha. Então, logicamente, com certeza, esse encontro já deu frutos, né? Já deu frutos. E que continue mais, né? Sim, agora falta gente lá ainda, mas eu tenho certeza que você vai levar. No bloco 1, seguimos com o contexto histórico do nosso convidado naquele bate-papo à vontade que caracteriza o programa. No bloco 2, exclusivo para o Spotify e YouTube, teremos o Senta Que Lá Vem a História, onde o nosso convidado vai trazer uma história real que marcou sua vida. E para finalizar, também exclusivo dos nossos canais, o bloco 3, com o Bate-Bola, que será uma rodada de perguntas capciosas para extrair informações do nosso convidado. Todos prontos? Sobe a vinheta, Eliseu, e partiu pra resenha! This is the rhythm of the night. Novamente, agradecer, Carlos, pela sua presença aqui, né? 50 anos de comunicação. Nós somos um girino. 50 já, pô. Nós somos um girino. Tá louco, estamos há 6 meses, o cara tá 50 anos. Estamos aqui com o Odin da comunicação. E eu tô me sentindo meio dinossauro, né? Cara, nada, capaz, tá louco. Do jeito que a gente conversou nos bastidores aqui, dá pra ver que são 50 anos com super atualizações. Tá louco, né? Com certeza. Parabéns aí pela filosofia. Mas a gente sempre começa trazendo um contexto histórico, Carlos. Então, como o Nandão aqui já disse, é blumenauense, né? E a gente gosta de perguntar como foi esse link com a cidade de Joaçaba, como é que veio para Joaçaba no primeiro momento, como é que você se construiu como comunicador e como isso foi linkado também a Joaçaba.
Foi muito legal. Toda essa passagem é marcante porque não imaginava que pudesse viver a história que acabei vivendo, minha família e eu, né? Evidentemente todos nós aqui em Joaçaba, uma cidade que já era diferente naquela época. Hoje ainda considero mais uma cidade de vanguarda. Eu gosto demais, né? Joaçaba realmente pega. As pessoas chegam aqui são impactadas. E foi o nosso caso quando a gente veio. Cara, eu era o número 2, narrador número 2 da Rádio Clube de Blumenau. Aí um dia o cara que abriu a Rádio Líder aqui, um colega meu lá de Blumenau mesmo, ele teve aqui, disse: ô Carlos Henrique, você pode narrar um jogo pra gente aí? Joaçaba vai estrear no campeonato estadual, era 1980. Futsal? Não. Futebol de campo. Joaçaba tinha um time o futebol de campo. o time do pai da Natália lá praticamente daquela época. Sim. E aí o que aconteceu? Eu vou, aí ofereceram um cachê, eu vim. Aí narrei o primeiro jogo, 2 de março de 80, um calor, vocês não fazem ideia, uns 40 no mínimo, e sem cabine. Narrei no ladinho do Rio do Tigre, ali onde tem o parque hoje, né? Com guarda-sol. Um calor infernal, 0-0, jogo horrível, Joaçaba Internacional de lá. Não dá pra correr, nem os caras conseguiam correr. Não, muito calor. Feia, cara. Eu narrei o jogo aí, saí daqui, narração, eu nunca gostei de me ouvir, nunca achei que fosse um bom narrador, e ainda acho. Muito embora não narre mais, talvez por causa disso. Mas o detalhe é que voltei. E chegou no meio de semana, na segunda-feira, ainda recebo o telefonema: o Joaçaba vai jogar a segunda rodada em Bruce, pode ir lá fazer pra gente? Aí fui. Bom, mesmas condições. Final do jogo, pera aí um pouquinho na linha de serviço, o pessoal da rádio quer falar com você aí, tem um diretor nosso que quer falar com você. Aí o diretor veio: dá pra gente conversar, a gente gostaria de ter você aqui. Eu digo: tá aberta a conversa, né? Aí, já no outro final de semana, vim fazer mais um jogo aqui e já fechamos o negócio imediatamente. Proposta muito boa, muito diferente, uma valorização muito grande. Olha que legal. E aí eu descubro um detalhe importante, cara, porque Joaçaba acabou sendo para mim uma escola. O rádio, do jeito como as pessoas encaram aqui a comunicação, mais à época, com todo o respeito ao momento, mas assim, era impressionante a receptividade, impressionante como a rádio, como todo mundo ouvia a rádio, você falava qualquer coisa, repercutia imediatamente, até porque não tinha essa concorrência de rede social, nada. Sim. Então, falava lá, repercutia, a gente começou a fazer um trabalho maravilhoso, assim, e eu fui pegando, eu gosto muito de trazer gente nova, no sentido de que eles conheçam a linha, ninguém viciado com a profissão. Boa. Pessoal chegando, aí pegamos aqui uns carinhas daqui mesmo, cá foi demais, até tem um deles que tem uma relação muito grande com a UNOESC, o Benhur de Marco, hoje é professor de sociologia, acho que nem sei se está no batente ainda, está em Floripa, pelo que eu sei, e essa galera foi fazendo parte do time, e eu, como era de fora, fui aprendendo a conhecer todas as manhas daqui com esse time, né? E aí ficou muito legal. Mas você, agora que eu vejo isso, a gente vindo de fora também, né? Logicamente, a nossa carga cultural, não sendo daqui, ela pode ser logicamente usada de uma forma positiva também como negativa, no sentido assim, negativa porque às vezes você não pode se adaptar, tem costumes, né? A gente fala de normas não formais, né? Aquilo que você não vê, mas que é a condição dos costumes. Mas ao mesmo tempo, se você tem uma sensibilidade, consegue olhar o ambiente e saber como trazer essa diversidade cultural sua junto ao trabalho, as coisas dão muito certo aqui, né? Verdade. Você conseguiu analisar isso naquela época? Qual foi o diferencial que você trouxe de uma região diferente, de uma região até maior na época, como Blumenau, sim. Né? Numa via geográfica um pouco mais latente, vamos dizer assim. O que você conseguiu visualizar e trazer para cá daquela época que você falou, putz, é isso aqui, deu certo e fez o negócio acontecer? Interessante isso aqui porque é o seguinte, as pessoas, para começar, as pessoas maravilhosas, são receptivas. Bom, eu começo aqui, esse detalhe eu tenho que contar. Eu tô chegando com a mudança, viemos na frente de carro e o caminhão não chegava. E estamos com a minha família, nós estamos na frente da casa que íamos morar, era em Erval, esperando o caminhão chegar. O
caminhão da mudança. E passou, a gente chegou tipo 9 horas, o caminhão não vinha, era 11 e pouco, não vinha. Meu Deus. 4 crianças. Nossa. E daqui a pouco sai da casa de uma vizinha, a Jane, um beijo, um abraço, nossa, jamais vou esquecer, ainda esses dias vi no mercado. E ela sai de casa cumprimentando, vocês são os novos vizinhos, sim. E já quero dizer que vocês vão almoçar na minha casa. Que legal, cara. Cara, ela chegou no pátio da casa, na entrada, dizendo assim, o almoço está pronto para vocês. A gente não tinha nem dado um oi, cara. Caramba. E ela tava lá os lugares, os pratos, 6 lugares lá na mesa, velho. Então, por isso que eu falei da receptividade. Começa com essa grande receptividade. Sim, um amor que de imediato, né? Pô, peraí, o que é isso? Né? Que tinham me falado lá, o pessoal do Oeste é muito legal. Tem umas coisas lá que você não vai gostar, talvez, mas... E o que eu não gostava era a diversidade cheia de buraco. Não tinha asfalto, não tinha nada. Cara, era um horror. A pavimentação era horrível, era horrível. Que ano que era isso? Vamos lembrar. 80. 1980. Aí o que eu comecei a criar uma certa polêmica na comunicação. Né? Tava com a faca e com o queijo, claro, na mão, né? Vamos consertar essa cidade, essa gente boa aí não merece isso. E aí aconteceu um episódio bem legal. O prefeito era o seu Evandro Santos Magalhães de Freitas, de Joaçaba, notório, porque foi o homem que começou a quebrar toda a cidade e implantar o que poucas cidades do Brasil têm, que é o esgoto sanitário. Boa. Nossa, bacana demais. E aí eu comecei buraco aqui, uma vergonha, tá. E um dia nos encontramos. Já vou dizendo que eu não sou de frequentar corredor de prefeitura, nem nada. Não gosto desse tipo de coisa, fico na minha, porque ali tem muita gente que aproveita, querendo às vezes te manipular, e eu não gosto disso, não gostava ainda mais no passado. Sim. E o detalhe é que um dia nos encontramos e ele disse assim, você só dá pau? Daí eu digo, vamos fazer uma coisa, o senhor fecha o buraco e eu dou um elogio. Boa. Por Deus que funcionou. Olha só. A gente fez algumas pegadas desse tipo. Fazia crítica, ele entendia que era a minha profissão. Sim, claro. E eu entendia que ele não podia ver a cidade inteira, precisava de pessoas, do olhar das pessoas, e quanto mais um olhar de fora, que enxerga. Sensacional. Sim. Né? Cara, isso foi um grande barato. Realmente foi um grande barato essa minha relação com ele. Sim, mas nunca passou disso. Nunca tive um patrocínio dele, esse tipo de coisa, entendeu? Eu sou avesso a isso. Sim, Carlos, eu acho que também, eu acredito, vendo pela sua índole, que você transformou essas críticas sem sensacionalismo, pautando sempre a verdade, né? Trazendo um fato, e aí o cara entendia que, olha, realmente aquilo tá acontecendo. E aí no momento em que começa a trabalhar, você elogia, tá certo, é isso. Agora mesmo no regresso aqui, outro dia, a Tânia Durigon, que hoje é secretária, ela disse no Pilates outro dia uma coisa bem bacana pra mim, assim, eu digo, eu tava notando as suas críticas, ela tem sempre um fundo construtivo, eu digo, mas é essa a pegada, é isso que eu quero. Se eu gosto daqui, eu quero que seja cada vez melhor, né? Claro. Você foi falando, eu acabei de escrever aqui, entendimento crítico construtivo. Eu acho que na nossa visão a gente, humildemente, né, sempre falando, mas a gente deveria, estudando a história do Japão, no livro A Cultura Importa, ele tem uma parte que eles falam assim, a gente tinha 2 opções. Ou a gente pensar e falar assim, o que está acontecendo com a gente e por que estão fazendo isso com a gente, né? E a segunda opção era, o que a gente pode fazer então para mudar? E naquela época o Japão estava passando da troca do feudalismo para uma questão mais social, né? Sim. Capital, por sinal também, capitalista no sentido. E aí eles falam assim, então calma aí, então o erro não está nos outros porque a gente não está se desenvolvendo. O que a gente vai fazer internamente? Eles começam a pegar, naquela época já, estudiosos que eles tinham internamente e começam a mandar para os lugares. Então o cara vai lá e olha como é que funciona o sistema jurídico dos Estados Unidos. Olha. Ele vai lá e manda o outro cara e bota para ver como é que funciona a condição financeira da Europa, Inglaterra, França, que eram polos do berço da Revolução Industrial naquela época, né? E também um pouco da Inglaterra. E eles voltam e criam essa adaptação para o povo japonês.
certo? Então, e isso ficou muito marcado no livro, porque assim, ó, desde aquela época eu já olhava assim, independente da crítica que a gente tá recebendo, o problema que a gente tá recebendo, não é uma coisa negativa somente a partir do momento que eu consigo usar isso de uma forma construtiva. Claro. Entendeu? Claro. Então, por exemplo, se a gente tem esse feedback, principalmente de um comunicador, mas internamente, a gente como pessoa, a gente recebe um feedback e às vezes até um pouco, se passa um pouco da linha agressivo, eu acho que vai muito também da gente começar a escutar e falar assim, primeiramente, o que é válido, o que não é válido, e o que realmente eu posso usar de forma construtiva. É isso aí. Will, só para você ter uma ideia, ainda em relação à minha passagem aqui, ficou marcada a passagem por questões polêmicas mesmo. Eu levantava questões. Eu tinha na minha cabeça o seguinte, cara, eu não vou fazer rádio para mais de 100 quilômetros. Vou fazer rádio até onde pega o nosso... Era 1 kW só, nem dá 100, então eu chutei muito alto. 10, olha lá. Eu vou fazer rádio aqui. Eu não quero notícia de fora. Sim. Cara, a notícia de fora, a TV que dá e o jornal que traga, e na época jornal, agora não tá aparecendo mais. E a gente tinha um negócio legal também sobre jornal, porque o jornal que depois virou Gillette Press, sabe, né? Sim, já ouvi falar disso, né? Pessoal na redação cortando jornal para ler, né? Sim. E o nosso jornal aqui chegava só depois do meio-dia. Mas antes disso tinha o Jornal da Manhã às 7, que tinha que ser ao vivo, ao meio-dia que era ao vivo, e aí tinha que isso caçar a forçou informação. Exatamente a procura da notícia local e regional. E o trabalho de campo que devia ser também. Cara, era bacana. Tinha 2 repórteres, um editor, e a gente era o tempo todo, reunião de pauta todo dia. Já sabia que chegar na rádio era reunião de pauta, a primeira coisa, Sim. Entendeu? E a gente estava muito antenado a tudo, a cidade se mexia, a gente já estava em movimento. Que legal. É legal você trazer isso, Carlos. Eu tô estudando comunicação e sempre foi dito muito sobre a credibilidade que a rádio tem. Há muitos anos foi um das principais, os meios de comunicação, ainda continua sendo, apesar de que o pessoal sempre fala que a rádio já tá um pouco defasada, mas na verdade não tá. Justamente porque quando a pessoa quer receber uma informação e que realmente precisa de credibilidade, costuma se procurar na rádio por conta desse Veja só. Desse título que a rádio tem ao longo dos anos. E aí, com o passar disso, veio todos os outros meios de comunicação, principalmente a internet. Eu queria que você trouxesse como foi se adaptar nesse sentido de estar aí nos anos dourados da rádio, onde a credibilidade estava lá em cima, onde você tinha que fazer todas essas coisas, e agora a comunicação mudou muito. O tempo foi passando. Eu queria que você desse a sua experiência de como foi lidar ao longo desse tempo com o analógico e agora vindo para esse super digital, digamos. Mas sempre houve esse confronto, assim. O cara colocava a gente sempre numa situação de saia justa, né? Os questionamentos eram no sentido, agora o rádio vai pro saco, agora não vai. Chegou a TV, vai dar problema. Sim. Não deu problema. Chegou a internet, vai dar problema. Que é isso? Muito pelo Cara, contrário. a minha primeira reação, vou contar para vocês. A minha primeira reação foi o seguinte: vamos dar voz para a internet? Olha a frase boba, vazia talvez, mas vamos dar voz para a internet? Vamos usar esse meio aqui agora e botar a nossa voz aqui, vamos botar a notícia, vamos replicar essa notícia, fazer com que ela pipoque adiante, que atinja os nossos objetivos. Então, a partir daí, eu particularmente, não sei se vou antecipar já, mas acho que fica à vontade. A partir do momento em que eu percebi a importância do que estava acontecendo, eu dei um chute no balde. Meu chute no balde foi o seguinte: eu não queria mais chegar por primeiro na tragédia, eu não queria mais chegar a ser o repórter que furou, que deu a notícia em primeiro lugar, o negócio todo. Eu, depois de tantos anos ancorando programa de jornalismo no rádio, aqui em Joaçaba, Herval, uma vírgula aqui foi em Herval, na verdade, eu nunca tinha trabalhado no rádio de Joaçaba efetivamente, mas a líder na época tinha uma audiência absurda. O Noesc fez uma pesquisa uma vez, eu lembro, um número absurdo, logo no começo, não era nem o Noesc, nem vou lembrar. Era Funoesc, alguma coisa assim, né? Daqui a pouco talvez eu lembre. Flock? Acho que era. Não sei, se você não sabe, não sou eu que vou saber. Eliseu, ajuda aí. Né? Fizeram a pesquisa e a gente tava com 73,9 de audiência. Caramba. Tu tá brincando? Isso não existe. Era grande, era um movimento. A gente trabalhava muito, a gente era maluco e gostava, porque o feedback era muito grande. Sim. Mas daí quando esses anos todos de ancoragem, lá em Timbó, onde eu ainda tenho residência lá,
tô morando aqui, mas lá em Timbó eu fui âncora do programa por 30 anos, cara. Nossa. E mais o tempo daqui, então, ancorando o programa de jornalismo faz tempo, uma lua, né? E aí eu uma hora chutei o balde, pedi demissão, fiz uma carta pesada, eu não queria mais, e aí extravasou todos os outros sentimentos que estavam presos, de repente, de insatisfação. Sim. Acho que até exagerei. Mandou um textão. Mandou puxa, um textão mesmo. E aí dei essa guinada. Eu queria ficar em casa, queria acordar pela primeira vez, sem ter que ir pro trabalho. Sempre comecei às 7 da manhã, a vida toda, cara. Sim. Menos domingo, porque eu trabalho sábado também. Sim. Aqui não é o caso, o meu programa é ao meio-dia, né? Sim. Mas sempre trabalhei às 7 da manhã, de segunda a sábado. E não tinha feriado nunca. Para mim, a notícia não faz feriado. Sim, claro. E o detalhe é que, por esse aspecto, eu acabei... Não quero, vou ficar um pouco em casa. E fiquei aí meu genro, que hoje é meu sócio, na página 2, Rádio Página 2, na internet. Criamos esse canal e ele disse assim, por que você não faz um blog? Eu digo, então vamos fazer uma rádio mesmo. Então ele foi ver lá, vamos fazer uma rádio. Aí fizemos uma rádio. Sim. No começo a gente quis tocar meio que, vamos levar para o rádio as ideias, tá? E não pegou. Não pegou, confesso que não pegou. E aí o que a gente começou a fazer é programas esporádicos, 1 ou 2 por semana, né? Produzindo algo meio parecido com documentários. Legal. Foi um escopo de podcast aí, digamos. Foi, com toda certeza. O inventor do podcast não, daqui. Com toda certeza foi. Cara, eu tenho programas assim que é de arrepiar, assim, alguma coisa que a gente descobriu. E comecei, dentro dessa visão que eu tenho agora, de procurar pessoas, instituições e empresas que fazem diferença. Sim. E dar notoriedade a elas. Animal. Sabe por quê? Você pega... Vou contar uma historinha rápida aqui. Outro dia, disseram assim... Um cara da Cidasc disse pra mim... Não, da Ipagre. Disse assim pra mim... Cara, tem um cidadão aí que produz mel de abelha. Quer fazer uma matéria com o cara? Digo, eu quero. Aí descobri que ele tinha... Ele produz mel de abelha sem ferrão. Essa é a abelha mirim. Sim. E nós fomos fazer essa matéria numa rua lá do Bairro da Velha. O Bairro da Velha é chamado Bairro das Misses. Lá, Ingrid Buda, Vera Fischer, tudo do Bairro da Velha. A minha mulher era Miss Blumenau. E era tudo lá da Velha. Sim. Então, o que aconteceu? Fomos fazer esse programa lá. Chegamos lá de cara, a rua perfumada. De cara, depois eu explico. Tá, o cara tem um senhor lá, um veterano já, produzindo mel, aposentado, um monte de colmeias, mas muito. O que o cara fez? O cara foi de casa em casa assim, você planta essa árvorezinha aqui pra mim, você planta essa flor pra mim aqui, eu te dou o mel. A rua é florida, a rua é a coisa mais linda do mundo, cheirosa, aí vem o perfume que eu destaquei no começo. Fiz uma matéria com o cara não vende mel, o cara vende a colmeia pro Brasil inteiro. Caramba, ele criou seu próprio ecossistema. E, sim, manda as colmeias, vai para tudo quanto é lugar, mas tudo mesmo. E aí, olha que matéria. Sim, aí você descobre a pessoa que tá fazendo uma diferença pra rua dele, cara. A rua dele virou cheirosa, virou florida, e as abelhinhas, aí todo mundo se dá bem. E onde que mora o cara? Não sei. Vocês te levam lá na casa do cara. É assim, então... Isso tem um fator que chama economia compartilhada. Essa é a tal da economia compartilhada. Isso é uma economia compartilhada. Né? É bem legal. Putz, animal, cara. E parabéns, eu acho que num mundo competitivo, que deve ser competitivo, né? Claro. A competitividade, ela enobrece o mercado, ela enobrece o serviço, mas também saber identificar e dar a voz para aquelas pessoas que estão sendo competitivas numa base ética, moral e sustentável. Nossa. Isso é sensacional. Outra coisa que eu me apego, gosto muito, é de dar voz e vez para os caras que já construíram a história, os caras que vieram antes da gente, pô. Tem história aí que tá para se perder. Se você não gravar logo com os caras aí, eles dominam o conhecimento e viram as coisas acontecerem de tal forma que um dia se perde. A própria família às vezes não tem interesse. Eu tô sempre garimpando esses caras, aonde tiver. O meu hall de amizade eu deixo bem claro. Pô, cara, se vê alguém fazendo a diferença, o cara que já fez, um cara que tá fazendo agora, ou que sente que vai fazer, pô, passa contato.
Hoje é assim, né? Animal. É bem legal. Esse é o Store Podcast, onde a sua experiência cria a história. Eu sou o Nandão, tô aqui com o Will, hoje recebendo o grande comunicador Carlos Roncalho. Carlos, conta pra gente o que foi a era de ouro da rádio aqui, que você vivenciou e todas essas experiências que você teve ao longo da sua carreira. Cara, eu posso falar do começo do rádio, não? Pode. Pode ser agora? Pode. Então tá, Bom, minha família, nós tínhamos o rádio como único veículo, né? Se ouvia tudo pelo rádio. A gente almoçava e o rádio fundo lá. Um dia eu tô ouvindo uma rádio mais ouvida lá, fazendo o Jornal do Meio-Dia, que é clássico, né? É repetitivo, Brasil afora, o Jornal do Meio-Dia, ou era, não sei se ainda é. E aí diz assim, olha, temos uma vaga para um garoto que está cursando o ginásio, o curso ginasial, e tem na faixa de 14, 15 anos. Aí a minha mãe, eu não saí de casa, cara, um gurizão, tava na boa, né? E minha mãe disse, por que você não vai lá? Você não... só se for alguém comigo, nem pro centro da cidade, eu morava num bairro. Não, mas eu fui sozinho. Acabei indo e chegamos lá na sede da rádio, tinha uma escadaria assim, tinha trocentos, cara. Todo mundo querendo. Molecada tava engajada. Aí chegou o gerente da rádio, olhou, fica você e você. Ô, louco. Eu nunca vi grosseria tão grande na minha vida. Caramba. Mandou todo mundo embora e a conclusão, sabe qual era? Altura. Altura? Eu já tive uns 79, tô diminuindo, né? Mas já tive quase uns 80. Não, e no comparativo... Tava bem. Eu tava aparecendo. Tava em alta. O cara chamou e aí... tô estudando durante o dia. Não, daí não serve. Os caras rodaram. Aí entrei na entrevista direto. Eu estudo à noite. Tá, e... teu instrumento de trabalho. Aí mostrou uma bicicleta pra fazer cobrança. Caramba. Fui fazer. Só que eu gostava tanto de rádio, cara. A minha família era tão... A gente cantava, quando tinha 8, 9 anos, minhas irmãs, nós cantávamos em programas de rádio, auditório, aquela coisa toda. Era um barato. Da época era um barato. Aí, por gostar de rádio, o que acontecia? Na hora de os caras estavam lá preparando os recibos para ir lá cobrar, eu tava lá metido na técnica. Eu tava lá na locução. Quando chovia, eu pegava a cópia do noticiário e lia em voz alta para alguém me ouvir. Olha só esse achão que eu era. Sim. Né? E aí fazia isso, assim, ao natural. Aí um dia faltou um técnico. Pronto. Eu já sabia trabalhar na técnica. Pô, aquele cara, filho da mãe, não veio. Deixa que eu vou lá. Tá. Aí 3 vezes a história se repete. Quer ver só? Aí um dia falta um locutor. Faltou, digo... Eu faço o programa. Como assim? Eu vou fazer. Aí botaram às 5 horas da manhã fazendo um programa de sertanejo. Olha só como é que é. O começo é duro, velho. O cara rala. O cara rala. 5 horas da manhã fazendo um programa sertanejo. Fui fazer. Daqui a pouco já não estava mais cobrando. Já estava ali no meio. Sim. E adorava esporte. Como ainda hoje gosto demais. E tinha uma equipe esportiva muito forte, muito boa. Eu vou falar o nome de uma galera que vai lembrar do cara. O cara é um ícone do rádio, Rodolfo Sestrem. Ele foi o cara que mais transmitiu jogos abertos da história de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma. O cara era uma fera. E eu era o número 2. Eu acabei sendo depois o número 2, né? Mas o Sestrem tomava uns porretes de vez em quando e sumia do mapa. E eu gostava tanto do esporte que um dia ia jogar Palmeiras e Blumenau e o Carlos Renault de Brusque num jogo à noite lá no estádio do Palmeiras, em Blumenau. E eu fui lá, eu pegava um táxi tipo 5h30, 6 horas da tarde, ia lá com os equipamentos e montava os equipamentos inteiros. Montava tudo para os 2 repórteres, era só fio, né? Sim. Os microfones do estúdio, narrador e comentarista, era uma equipe completa. Eu montava tudo. Eu ia no vestiário e pegava uma prancheta lá, anotava as escalações, os caras chegavam lá, tudo pronto. E um dia não chegaram. Por Deus, é a 3ª vez que ocorre comigo nessa história. Um dia não veio o Sestrem, com todo respeito, né? Ele tomava uns tragos mesmo. E aí sumia. E não veio ninguém. E, porra, mas como ninguém? Não veio nem repórter, não veio nem o comentarista? Eu tô sozinho na cabine e naquele tempo tinha um programa do Mobral, um programa que eu entrava às 8 da noite até às 8h30, e aí os jogos começavam às 8h30 em ponto, assim, você tinha que entrar com tudo. E eu vi um cara de uma rádio
que era do grupo, no mesmo grupo, e eu vi ele no outro lado lá, e eu assobiei para ele. Eu fazia sinal, pega o fone aí, pô, tá no alambrado, eu deixei prontinho ali, no outro lado do campo. Pega o fone, quero falar contigo. Ele entendeu, linguagem nossa, bota o fone. E eu digo, o Galiani, o cara era bem mais velho que eu. Galiani, porra, não veio ninguém, cara. Os times estão entrando em campo, pô. Galiani, vem aqui, me ajuda, eu vou na rádio. Que isso, cara? Tu tá ficando maluco? Nunca narrou futebol? Narrei. Quando era criança, cara, tampinha assim, começa aqui, dessa garrafinha aqui, ó. Fazia 2 times de futebol de botão. As tampinhas eram de vidro e perfume das minhas irmãs. E aqui eu era vascaíno, só dava Vasco, né? Nessa época só dava, porque depois eu armava um griteiro lá na varanda da casa e era assim, eu narrava jogo assim. Que legal. E aí isso me deu confiança. E eu digo, pô, vem pra cá, por favor. Daí quando ele chegou na cabine, ele veio, disse assim, Carlos Henrique, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você tem senso de ridículo, guri? Putz, eu nunca tinha sido intimado assim, né? Pô, senso de ridículo. Você tinha quantos anos, desculpa, na época? 16. Nossa, 16. Ô, louco. Acabei sendo, na época, pelo que consta, não há registro disso, o narrador mais jovem do estado. Caramba, que legal. Tem o Cacau Menezes também, em Florianópolis, parece que foi bem precoce, assim, mas mais ou menos isso aconteceu. E aí eu narrei o jogo e uma canseira, porque, fôlego, né? Mas eu já dominava, aquela coisa dos números na camisa, não precisava nem olhar a planilha, nada, já identificava, gostava de futebol pra caramba, Sim. Sabia dos lances, sabia. E ele era um comentarista bom, cara, e nós seguramos a onda. Aí terminamos, fomos pra casa, no outro dia eu chego na rádio, esse mesmo gerente, que era grosso pra caramba, ele era muito rude, era muito cruel às vezes. Cruel. Ele chegou de mão estendida, parabéns, assim, bem grosseiro, parabéns. A partir de hoje você integra a equipe de esporte da rádio. Louco, que legal. E assim foi, cara. Assim foi. Aí virei o número 2 do tal do Sestrem. Fiz cobertura de jogos abertos. Depois tem uma passagem sobre basquete que eu quero contar, Nandão. E não percam, não me deixe esquecer. Então você vai contar no próximo bloco essa história. Tá certo, então, porque bloco. É uma história bem bacana que eu vivenciei numa cobertura de jogos abertos. Que legal, que legal. E aí vim pra Joaçaba logo depois. Não logo depois, não tão logo assim, mas ainda sendo o número 2 como narrador. E aí o Renato Maba, que é o que veio para cá primeiro, porque a Rádio Líder estava sendo aberta aqui. Sim. Ele foi o primeiro, o precursor, e ele me traz para cá. E eu fico aqui esse período gratificante. Aí foi uma escola, porque aqui eu ia dizer anteriormente algo sobre o que eu vou acrescentar agora. Aprendi a fazer rádio aqui, porque eu tive todas as condições técnicas e de pessoal para poder fazer. E autonomia. A direção me deu autonomia completa. Não queremos dinheiro, os donos da rádio, não queremos dinheiro. Toca trabalho. Aí eu comprava, os microfones eram os melhores, tem umas coisas, hoje o celular faz tudo isso, mas era um rádio móvel que você, né, unidade móvel, a gente botava numa moto e num carro, quer dizer, a gente era bem versátil, cobria tudo, a cidade em movimento. Chegamos a transmitir um tronco no meio do rio. Ô, louco. Em 1983, quando caiu a ponte Emílio Baumgarten, essa obra histórica que não podia ser perdida jamais, porque foi a primeira obra em concreto armado com aquela extensão do mundo. Ô, louco. Do mundo, velho. Sim. Do mundo. Pode procurar essa história, tá aqui. Sim. E um tronco da ponte Jorge Lacerda, que tem lá hoje, até a ponte, onde tem a passarela hoje, nós botamos a nossa unidade móvel no lado do tronco, para ver a velocidade, deu quase 60 por hora, um tronco daquele batendo na ponte, ia demolir tudo. O Gervásio, que era o repórter, ele pegou o carro e foi, nosso chevetinho, e no lado. Caramba. Depois ninguém passava mais de um lado pro outro, aí caiu a ponte e ferrou. Sim. Né? Mas assim, para você ter uma ideia. Legal demais. Mas até escutando essa sua trajetória, Carlos, e eu gosto sempre de olhar um pouquinho a lógica, os pilares disso tudo, né? E você, hoje de manhã, estava dando uma palestra para a escola ali, num projeto bem legal, né, para jovens.
E eu falei duas coisas que casam com o que você falou, assim. Quando as pessoas falam assim, o mínimo... Quando as pessoas começam a intitular a gente como pessoas de sucesso, de referência, né? E não é pela sunguinha branca somente. Até o final do programa você tem que explicar. Tem uma galera que tá voando. No próximo bloco, porque o próximo bloco nós negócio falamos da cueca branca. Exato. Fica tranquilo. Então fica ligado no próximo bloco que eu vou te falar da cueca branca, rapaziada. Mas o interessante é que as pessoas falam, você é muito inteligente, mas você... Não, eu falo que é muito mais pela condição de curiosidade, de resiliência, né, e de paciência, no sentido assim, curiosidade, porque no primeiro momento não é o quanto inteligente você é, eu sei que o mundo dá não sei quantas voltas, não, é a condição de, como você lá tá querendo saber como é que funcionava a questão dos bastidores, a questão estrutural, sim, a questão comunicativa, né, a condição é tá minimamente preparado para quando a oportunidade está aí, porque infelizmente a gente tem uma noção que o mundo não tem oportunidades. Claro. Mas na minha humilde opinião, Carlos, não sei na sua, o mundo é cheio de oportunidades por aí. Nossa. O que falta às vezes é a gente ter algumas facilidades para ganhar essa condição de entender essas oportunidades. Verdade. Eu digo que o conhecimento é como se fosse uma lupa. Tá, por exemplo, a oportunidade chega e o cara não vem trabalhar e eu assumo. Exatamente. Porra, eu abracei. Exatamente. Por aí, eu acho que tem que aproveitar toda. O gaúcho usa aquele, passou o cavalo encilhado, ou você monta ou tá ou perdeu a chance. Eu creio que isso não existe. Quando você falou agora da questão da inteligência, viu? Eu até tenho que dizer uma coisa pra ti. Quando nós chegamos aqui, tem uma passagem bem interessante. Eu cheguei quando eu cheguei pro primeiro jogo, cheguei na rodoviária, cheguei de ônibus, da rodoviária fui pro Hotel Alabama, que era do Salvador. Hotel não, ele tinha um restaurante, o Alabama era um restaurante, e em cima tinha um hotel. Ele era o dono do restaurante. E fui pra lá e desci, e eu pedi um vinho. Pô, o cara de Blumenau não sabe tomar vinho. Naquela época eu não sabia. Eu aí tomei um vinho, tomei demais, cara. E não tomava água junto. E à noite aquele vinho cozinhou a madrugada inteira. Acordei mal e a narração era no outro dia. Sim. Aí fui pra rádio e eu tenho um costume, eu começava a trabalhar muito cedo nas transmissões esportivas. O jogo começava às 4, a gente abriu 1h30. Nossa. Às vezes 1 hora. O famoso bate-bola que tem no Sport TV. Bate-bola o tempo todo, resenha o tempo todo e muito bacana, trazia muitas informações. E aí, pego o carro da equipe, estamos saindo da Rádio Líder para ir para o estádio, Oscar Rodrigues Anova, hoje o Parque Ivan Bonato, e ligamos da concorrência, que é a Catarinense. Pô, os caras nunca tinham feito isso naquele dia, abriram antes de nós. Quer dizer, segundo os meus colegas, meus novos amigos, né? Não, nunca abriram, estão abrindo antes. Aí eu fui ouvindo o cara, porra, o narrador era bom pra caramba. Eu digo, tô ferrado. Era o Vicente Luiz. O Vicente era bom mesmo, tecnicamente um excelente narrador. E com aquele peso aí, pega um jogo 0-0, calor de 40 graus, narrei mal. E pra dar certo, tu vê, é abraçar. Botei amor, botei gritaria, botei vibração, torci pro time, porque afinal de contas, por que eu ia torcer contra? Torci pro time, fui um narrador torcedor e deu. E aí pegou. Aí identificação. Quer fazer alguma... Não, acho que é isso. Vamos, eu acho assim, essa conversa tá bem legal. Temos algumas coisas pra dizer ainda, né? Então... Vamos aproveitar e levar pro bloco 2 e lá a gente conversa. E convidar. Então aí, senhoras e senhores que estão agora no seu carro, você que tá no seu carro agora aí, ó, final de manhã, começo de tarde ensolarado, talvez, com chuva em Joaçaba, aproveite, né, e fique aí já na atenção para assistir esse bloco na íntegra no nosso canal do Spotify e do YouTube, né? Como é que o cara precisa fazer, Nandão? É isso aí, você que tá ouvindo agora no Noesc FM, na quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, a gente vai ter esse papo na íntegra com o Carlos, cheio dessa resenha, contando sobre a vida dele, história. Agora tem a história do bloco 2, tem o bate-bola no final, mais um pouquinho do que ele tem pra falar pra gente e vai ser muito legal. Então pra você que tá aí com a rádio, a gente vai encerrando agora e foi um prazer gravar esse episódio número 10. Exato. E se você quer saber a história da sunguinha branca, por favor. Por favor, não venha para o bloco 2 e 3. Próximo bloco. Tá. Pra quem fica no caminho, um grande abraço e até logo. Até.
E para você que está conosco no Spotify ou YouTube, está ouvindo a segunda temporada do Store Podcast, onde a sua experiência cria a história. Damos sequência agora com Senta Que Lá Vem a História no bloco 2, onde o nosso convidado vai trazer uma história para nós. Mas antes disso, a gente vai falar do nosso apoiador, né, o apoio cultural da Feira Decorare, e quem vai dar vai falar pra gente sobre a Decorare foi o cara que desfilou de tanguinha branca ontem. Atentado violento ao pudor. Atentado violento. Ele estava lá, ele participou, ele vai contar pra gente o quão magnífico foi esse evento. Está sendo aqui em Joaçaba. Está sendo esse evento. Gente, de antemão eu fico, brincadeiras à parte, quando a gente está participando desses eventos, assim, principalmente em Joaçaba, né? Eu acho de um acréscimo muito grande pra cidade, porque ele realmente movimentou a cidade. Então foi um evento que tinha mais de 500 pessoas, ô Nandão. Olha que legal. Prestigiando, sabe? E pessoas de todas as idades. Eu vi gente jovem, eu vi gente não tão jovem, no sentido assim, eu tava lá, fiz 69 anos, entendeu? Você tá mais jovem do que eu. Então assim, novamente parabenizar toda a equipe do Thiago lá, a Decorare. A movimentação que isso causa na cidade é extraordinária. Você tinha, não sei, mas eu desfilei em 4 lojas, mas vamos jogar, eu não sei o número, mas tinha mais de 10 lojas. Sim. Tinha. Certo? Mais de 10 lojas. O evento durou 3 horas. Sim. Né? Com música, com violino e tal. Então, assim, de antemão, é saber que quanto mais a população prestigiar esses eventos, mais isso fomenta para que outros eventos como esse aconteçam. Com certeza. Porque é muito legal, porque Joaçaba, da região, na nossa região, é uma região que apresenta a maior diversidade, certo? Com certeza. Com certeza, dentro desse pequeno ecossistema aqui, Joaçaba é referência de diversidade. Posso falar uma coisa? Pode. Quando cheguei aqui em 80, pode rolar essa conversa agora? Pode. Eu entendi o seguinte, cara. Eu via Joaçaba como a última cidade catarinense. O resto já não era mais... Já pertencia a uma outra fronteira. Sim. Ela tinha essa brasilidade, cara, que eu identifiquei aqui, até o carnaval eu conheci aqui. Sim. Né? É um detalhe. Trio elétrico, eu saí que nem um doido. Naquela época eu nunca tinha visto um trio elétrico, passou aqui um dia, não sei quem é que trouxe, mas não é o caso. Mas essa brasilidade que você fala, essa diversidade, Joaçaba, ela é contundente, cara. Exato. Ela é marcante, é muito grande, realmente. Exato. E eu cada vez me surpreendo mais. Pô, legal. E aí, voltando a Decorare, obrigado, Carlos. Essa condição. Então, logicamente, eu fui convidado aí agora a explicar o porquê da cuequinha branca, né? Depois eu vou ouvir o relato do Carlos sobre. Ele falou uma frase que eu recebi alguns convites, até porque eu já participei de alguns outros eventos de moda. Né? As pessoas já falam que eu deveria investir nisso, né? Porque com certeza. Eu tenho um biotipo atlético longilíneo, né? Longilíneo. Uma pele... Mas o cara podia com a cueca preta, pô. Uma pele, uma pele, né, dourada, bonita, negra, né? Coisa, né, chamativa. E aí sim, me chamaram pra algumas lojas e tal. E o Thiago virou e falou assim: mandou uma mensagem pra mim: Thiago, você tá me devendo uma, hein, cara? Will, você vai desfilar de cueca. Aí eu pensei e falei assim: pô, Thiago, você me quebra as pernas, né? Mentira, ele pensou, era isso que eu queria. Não, mas depois eu lembrei, eu tava passando no shopping lá em Balneário, eu vi um negrão bonito da Calvin Klein, assim, só de cueca. Eu falei, mas é isso mesmo. Eu vou de cueca. Eu vou de cueca branca, bonito, só não passei óleo de dendê no corpo pra brilhar, porque não deu tempo, entendeu? Sacou? Mas assim, brincadeiras à parte, foi um evento maravilhoso. Dizer as lojas que participaram, né? E você que ainda não compareceu em nenhum evento da Decorare, né? Por favor, compareça. Aquilo lá tá muito grande. Tá muito grande, mas tá muito legal, cara. Nossa, sensacional. Tá muito legal. Você até o dia aí, 31 de outubro, até o dia 31 aí. Você que tá reclamando que não tem nada de Joaçaba, menina, eu vou te chegar e te dar um sacudão. É pra você parar de ficar falando abobrinha e groselha. Joaçaba tá se movimentando sim. Parabéns aos envolvidos. Parabéns ao Thiago, parabéns também um pouco até a Conselho de Prefeitura que está se organizando. A gente viu o envolvimento lá, diferente de questão política, tá? Mas o envolvimento do poder político fomentando essas condições, que nada é mais um caso de, querendo ou não, quase obrigação, né? Não é nada mais do que a obrigação. Do que a obrigação, né? Mas pelo menos tá participando, isso é muito legal, tá? Boa. Como o nosso Carlos falou ali,
também a gente critica, mas também tem que elogiar quando as coisas acontecem. Com certeza, né? Então você, por favor, se você não Bolibiz, vai lá, aproveita, consome um pouco de arte, consome coisas diferentes, você vai ver o quanto que isso vai acrescentar na sua decoração. Tá em casa. Até o dia 30. Até dia 31. Você vai chegar em casa até querer mudar um vaso. Fala, vou atrás de um vaso diferente, vou dar mais uma cor aqui. Eu já pensei em fazer várias coisas. Vai abrir a sua mente. Vai abrir a sua mente. É isso aí, a Feira Decorada até o dia 31 de outubro, então acontecendo aqui em Joaçaba. E agora a gente vai pra aquela história. Carlos, o que você preparou aí pra gente? Traz aquela história do basquete agora que eu quero ver. Do basquete, até pela tua presença aqui, Will, cara, aconteceu nos Jogos Abertos de Florianópolis, eu não vou lembrar o ano agora. Sim, não tem problema. Tem muitas passagens. Depois a gente procura nos anais. Eu fiz uns 12 a 14 Jogos Abertos. Era um grande barato. Sim. Quando a cidade era menor, era melhor. A coisa, não, é que acontecia tudo ali, era um grande barato, realmente era uma festa. Mas em Florianópolis eu fui narrar. Número 2. E de novo, número 1, deu um nó. Sumiu. Tomou todas o dia E eu inteiro, tô transmitindo um jogo de vôlei da CME de Blumenau, no mesmo ginásio do Colégio Catarinense. Tinha uma quadra pro vôlei, era fase inicial, então jogava em qualquer lugar e improvisava. Ligado à quadra, separado por uma cerca, a quadra de basquete. Quadra de basquete. Era assim, Jogos Abertos era assim. Aí a gente montava um posto aqui, outro lá. E nós transmitimos todas as modalidades coletivas. Que legal. Nós éramos realmente incríveis nesse aspecto. Não tinha uma modalidade coletiva. Depois andaram até transmitindo bocha. Que legal. Acompanhando. Uma transmissão diferente, mas enfim. E eu tô lá transmitindo o time de vôlei masculino do Blumenau, era muito forte. Sim. Era eventual campeão. Nem lembro como terminou. E o basquete da mesma coisa. Basquete competia com Joinville à época, Lages, os mais fortes, e Florianópolis, que era o Bambambam à época. Esses aí, prioritariamente eram esses. E era jogão mesmo. E era Jogos Abertos, era muito sangue, era bairrismo que estava aí. Entendeu? E aquela época não havia tanta importação, ou quase nenhuma. Era bairrismo. Dali, né? Representava a mesma comunidade. E eu tô transmitindo o jogo de vôlei e, tava cansado pra caramba. E o narrador do basquete não veio. A galera gosta de tomar uma, né? Os caras gostam de dar o bolo, isso sim, né, bicho? Não veio. Aí eu me lembro, a passagem é essa. Terminei o jogo de vôlei correndo. Eu pulei a cerca. Fui pra cabine. Foi que só a gente essa vez que você pulou a cerca, né? Aí você pega o cara. Você pega o cara no pulo, literalmente. Foi só essa vez. Foi só essa vez, então beleza. Foi só. Mas aí, cara, por que pulei a cerca? Por quê? Porque o Romeu Ieres, que jogava vôlei, também jogava basquete. Daí ele pulou a cerca junto. Aí que é o lado do basquete, o lado romântico, quase lúdico, né? Uma coisa absurda. O cara era bom no vôlei, bom no basquete, era um grandalhão. Sim. E ele pulou, mas ele pulou num tiro só. E eu pulei me escorando, né? E ele foi jogar o basquete. E eu fui pra cabine narrar o jogo. Essa é uma passagem que eu achei interessante dos Jogos Abertos. O legal. Cara jogando, e quem tá ouvindo e sabe da história, sabe que é verdade. O Romeu fazia isso seguidamente, jogava nas duas modalidades. E jogava bem. E jogava bem nas duas. Cara, era muito legal. E eu fiz os 2 jogos, quase morri. Imagino, Não né? tinha mais nem voz, né? Imagina. E assim... Mas dominava os esportes, cara? Sim, nossa, era... Claro, os Jogos Abertos se levava, né, a conhecer profundamente toda isso que eu ia a perguntar, regra. às vezes. E outra passagem minha foi em São Miguel do Oeste, uma seca, olha o tempo, 1978, acho. Legal. Faz tempo pra caramba. E eu era bem jovem também. Fomos narrar um jogo do time de Blumenau lá em São Miguel. E era uma seca incrível, histórica. Sim. Eu acho que não se repetiu outra parecida até agora aqui no Oeste. Sim. E o estádio lá, muito tímido, muito pequenininho, passava 4 ruas no estádio, uma em cada lateral e 2 em cada cabeceira do campo. Sim. 4 ruas. Você não imagina a cortina de poeira que tinha, barro vermelho, e nós narrando o jogo. Eu perdi a voz. Caramba. Perdi a voz e não tinha, fiquei rouco. Não tinha o que fazer. Sumiu a voz. E eu tomando água e eu, segura aí, passei pro repórter, segura um pouquinho aí que eu vou, né? Segura um pouquinho aí que eu vou ter que me recompor.
E aí tinha o narrador da outra rádio Blumenau no lado, e ele com um copo lá, e eu digo, pô, eu acho que eu não tinha mais água, uma coisa assim. Digo, eu nem posso. Cara, era conhaque puro e eu tomei... Nossa, deu uma colada no conhaque. Eu pensando que era um refri, sei lá, qualquer coisa. Dei sabe aquela, gole completo? Tubaína com dreia. Cara, aí bateu um acesso de tosse, imagina que complicação. Tive que me recompor mais 5 minutos. Eu nem sei como aquilo terminou, só lembro dessa passagem, mas foi uma coisa horrorosa. Caramba, o cara vai na água seca, deu logo de cara com conhaque. Mas ele tava narrando, ele tava bem. Boa. Mas eu queria saber uma pergunta, eu queria ter uma pergunta pra você. Na área de comunicação, tem alguma passagem que deu treta mesmo? Foi cabeloso e falou assim, agora o bicho pegou, das treta. Porque a gente vê hoje em dia, só tá aqui treta. Em Joaçaba, outra vez a poeira tá relacionada. Boa, diga. Cara, a gente tá cobrindo umas eleições, a apuração das eleições municipais, agora não vou lembrar o ano também, mas eu fiquei aqui de 80, 86, 87 por aí. Então foi nesse período, com certeza. E a nossa equipe estava transmitindo lá do Ivo Silveira, que era o ginásio. Sim. Chegaram a conhecer? Não, eu cheguei no ano que ele foi demolido. Então eu não cheguei a conhecer. A gente estava transmitindo as apurações todas lá. E tinha um juiz que era muito xarope, muito chato. E eu, pela nossa rádio, arrumei uma casa para ele morar, que ele não tinha. O pessoal Olha do só. fórum disse, pô, você conhece tudo, tem uma casa pro doutor, tá? Eu tô contando agora que não tem problema, pode falar, bicho. O doutor Padilha foi morar numa casa, então, que nós tínhamos conseguido. E ele era o diretor, era o juiz eleitoral. E nós fomos para cobertura. Ele, para começar, não deixou a gente dar o voto a voto. O grande barato do rádio era o voto a voto. Todo mundo queria saber. Fatal. Pô, eu votei naquela urna, eu quero saber como é que foi lá naquela sessão. Esse era o grande barato. E ele cerceou esse trabalho. Ele não permitiu o nosso acesso. Olha só. Porque nós armávamos da seguinte forma. Tinha 10 mesas apuradoras, 10 repórteres. Sim. Você contratava estudante, freelancer lá, botava lá. E o cara saiu o resultado de urna, pá, prancheta, e vinha pra latinha e comunicava. Sim. E era um grande barato. As pessoas ficavam, nossa, que ninguém respirava, velho. Sim, imagino. Fiquei assim olhando o aplicativo do TSE. Exatamente. Meu Deus. E aí, pô, chegou 5 horas da tarde, quando começou a apuração, ele não permitiu. E nós começamos a encher linguiça, falando abobrinha, porque ele não deixava nós acompanhar. Começou a narrar uns jogos. Aí terminou a apuração, ele deu ordem ele autorizou. No final. Aí já tinha o resultado. Já tava o resultado Com que pronto. graça, já tinha gente fazendo carreata. Pô. E eu, pé da vida, eu era o gerente, o líder da equipe. E aí, olha só, simultaneamente a autorização dele, começaram a varrer o ginásio. Não é? A limpeza, as senhoras, o pessoal varrendo, e aquela poeira toda não dava para falar e enxergar. E o resultado da eleição estava lá no, tinha acho que era um mezanino, e na parede, colado lá, e a gente tinha que ir lá ler. E eu disse, então, no rádio, assim, queria que o doutor Padilha estivesse aqui agora. Comer essa poeira que nós estamos comendo. No outro dia eu fui intimado a comparecer diante da autoridade. É mesmo? Cara. Mas merecido. Lavou a alma. Merecido nada. Eu lavei a alma. Eu falei o que tinha que falar. Sacanagem? Não, pô. A gente estava tratando todo mundo bem, ninguém fazia nada, ninguém interferia em processo algum. Né? É só. Mas ele não, né? Brincava. Pô, a gente trabalhou com juízes aí, que os juízes, pô, tava sempre com a gente. Pô, como é que tá aí? Tá faltando uma água. Aí o cara fez isso. E olha que arrumou a casa pra ele ainda, né? Imagina se eu não arrumasse. Eu não vou falar que é um sem vergonha, porque senão eu vou ser intimado também. Por favor, isso não. Não, é brincadeira. Foi só uma cornetada aqui porque ele vacilou. Essa treta houve, assim. Mas nem todo mundo é gente boa, né? Infelizmente. Fazer o quê? Mas também deve ter seus motivos e a gente não tem a gente tem outras coisas tão incríveis, né? Que acabaram acontecendo assim. É um episódio que fica marcado, mas enfim... Também passou. Não tem problema, já foi, né? Seguiu a vida. É isso aí. Com esse relato a gente encerra o bloco 2 e sem papo furado vamos direto ao bloco 3 para fazer agora umas perguntas bem pontuais que vai exigir uma reflexão do nosso convidado. Carlos, o bloco 3 tem uma regrinha, tá? A gente vai fazer uma pergunta para você
Quando eu fizer a pergunta, o Will solta um cronômetrozinho de 24 segundos, que é a posse de bola do basquete, que é a brincadeira que a gente faz que barato. pra você. Mas assim, pergunta simples, eu tenho certeza que você vai tirar de 3 ou pode... Vamos ver se é bom mesmo de 3, né? Vamos lá? Então agora no bloco 3, o bate-bola que vai exigir aí do nosso convidado algumas reflexões. Vamos começar aqui, primeiro no contexto do rádio, né? Você ainda não começou a dar tempo, o juiz ainda não apitou. Não, ainda não. Então tá, o cronômetro não disparou. Já tinha disparado. Não. Você vai deixar eu falar daquele lance da idade, dos 69 anos. Cara, é isso, a gente tá falando tanto o nosso tempo. Sabe, vamos fazer um negócio. Primeiro a gente acha ruim com o Eliseu, porque ele tirou 20 minutos da gente, tá? Por conta da propaganda política. Ah, tá certo. Entendeu? E aí a gente teve que correr aqui. Mas brincadeira. Mas depois, no finalzinho então, vamos lá. Do bloco, a gente termina. Vamos lá, então. Vamos lá. Não sei se você já fez isso, mas enquanto âncora, convidado dos sonhos pra você entrevistar, ou seja lá o que for. Agora, nesse momento? Uma pessoa do planeta Terra que você gostaria que fosse o seu convidado dos sonhos pra entrevistar, assim. Cara, Almir Klink. Almir Klink. Por quê? E o ex-presidente... Por quê? Pô, o cara deve ter coisa pra contar pra caramba que ainda não contou, não deu tempo, televisão é muito curto, eu não sei se ele teve tempo de contar. Conversei com ele outro dia, quase deu certo, não deu legal. Porque questão de agenda. E eu não vou lembrar o nome do cara, agora me ajuda aí, o ex-presidente do Uruguai. O Mojica? Mojica. Eu gostaria muito de conhecer a história dele. Os dois? Os caras são emblemáticos. O Mojica, por todo o histórico dele. Primeiro, uma luta política, né, total, expôs a vida, esteve de namoro com a morte o tempo todo, foi, de certa forma, contra o regime, depois volta e é presidente. E o que ele fala, velho? O que ele fala, ele constrói em umas palavras o mundo que eu queria viver, velho. Uhum. Ele constrói numa frase o ideal, o sonho de consumo. Puta, eu queria ver meus filhos nessa, queria meus netos, eu já tenho bisneto, cara. Pô, falando assim, me lembrou do Martin Luther King, cara. Olha só. Falando dessa forma. São os caras que fazem uma frase e arrebentam. Sabe o que você falar? Já passou aí, não? Não, pode ir. Não, você já respondeu. Você já respondeu, agora você tá só contextualizando. Então tá. Então esse é o detalhe. Os caras que têm o dom, né, de olhar pro mundo e, por favor, né, não entendam absolutamente que haja aqui nenhum tipo de preferência quando eu escolho o Mojica para falar a respeito, para dizer que era o cara que eu gostaria de ouvir. Na verdade é só exemplo de vida, as lições que a vida impôs a ele e o que ele subtraiu dali. Exato. Ele filtrou um mundo que eu queria viver, cara. Exato. Sensacional. Putz, é muito legal. Tem um livro, senhoras e senhores, que também é um livro apartidário, tá? Lembrando que aqui a gente tá falando sobre questões eu até nem gosto de falar nem isso. Mas tem um livro muito bom que eu tô lendo, Carlos Nandão, que se chama Por que as Nações Fracassam. É de um cara que é um dos 3 maiores economistas do mundo, um argênio que trabalha no MIT de Boston. E, cara, eu já li umas quase 300 páginas. As 100 primeiras páginas do livro, ele só conta como que foi e como a história da América Latina influencia em como as instituições foram formadas aqui e por que a América Latina em si é o que é hoje, certo? Porque ele vai quebrando várias correntes teóricas que falam que a desvantagem da América Latina é porque ela tá numa zona temperada. Sim. Por causa da cultura. Sim. Por causa que, exemplo, os índios eram preguiçosos, entendeu? Uma parada dessa, ele vai mostrando que a forma com que a América Latina foi colonizada pelos espanhóis e pelos portugueses e as primeiras instituições que vieram para cá, que foram instituições extrativistas, e quando eu falo extrativista é aquelas instituições que no primeiro momento ela está pensada em extrair os recursos da terra somente, e não pegar esses ativos e usarem para fomentar o próprio ambiente. Então o hispânico veio aqui, né, barreu todo mundo e criaram as primeiras instituições falando assim, ó, eu vou tirar tudo que tem daqui, sim, né, vou colonizar isso aqui, dizer que esse povo aqui é um povo subdesenvolvido, e eu vou comandar isso aqui tudo. E querendo ou não, a história mostra que algumas vertentes institucionais nossas que regem a América Latina hoje, eu falo América Latina, eu boto todos esses países,
tem um pouco da vertente histórica. Com toda certeza. Exatamente. E aí ele começa também a dizer e comparar isso com outras condições e formações institucionais, exemplo dos Estados Unidos, onde não teve no primeiro momento uma condição extrativista, foi inclusiva mesmo nas questões das 13 colônias. Começa a falar essa relação com a própria Inglaterra, essa própria relação com a Austrália também, que foi uma colônia britânica e tal. E os desvios, mas assim, é uma dica de leitura muito sensacional, indico vocês aí, Porque as Nações Fracassam, e é um livro totalmente voltado para a condição econômica do mundo, mas ele começa a entender por que tem nações que são muito bem desenvolvidas e por que tem nações que não, né? E por que ainda nações que são subdesenvolvidas continuam sendo subdesenvolvidas. Exatamente, é bem muito complexa, legal. De uma complexidade absurda. Exato, isso. mas é sensacional, Carlos, porque claro tem um contexto histórico bonito. Parecia que eu tava vendo, eu tava lendo o livro, parecia que eu tava vendo uma série da National Geographic. Cara, é bem sensacional. Eu tive uma banda lá pelas Cordilheiras um certo tempo aí, e tu vê o lugar onde toda aquela colonização foi obrigada a subir e resistir aos espanhóis da época. Cara, ali passa tudo isso que você falou agora. Exato. Cara, é muito grande, é muito grande. E vai lembrar também que a América Latina foi arrebentada. Claro. Eu juro pra você, na primeira 100 páginas da vida deu vontade de sair uma lágrima. E eu não sou muito choro não, mas... Eu só queria, se vocês me permitirem, teria mais um cara que eu gostaria muito de ouvir. O cara transcendeu. Quem o cara pirou. Literalmente pirou. Eu precisava ver o nome dele. Talvez alguém me ajude aí. Quem escreveu o livro... Marc Bolet é o nome do cara. É um francês. Ele escreveu Na Pele de um Dalit. Cara, ele se transfigurou. Ele é um jornalista francês sim. que simplesmente foi para Índia e viveu na carne. Viveu assumidamente o papel de um Dalit, que é a última das castas. É a mais miserável de todos. Quando um cara te vê num lado, ele atravessa a rua para não ter contato próximo. Caramba. Para eles, uma sub-raça. Sim. E ele se transformou. Fez escurecer a pele. Caramba. Tomou um monte de coisa para conseguir. Ele conseguiu ser um Dalit. E esse cara, o Marc Bolet, era um dos caras que eu gostaria de entrevistar. Que doideira foi essa? E como é que ele suportou o período que ele ficou quase um mês, eu acho, vivendo só para saber como é que era. Entendi. Muito bom. Olha só, um resgate do Momento Livro aqui, hein? Exato, muito legal. Que vai voltar em novembro, vai só pra voltar galera logo, que tá escutando. logo. Aí, o Momento Livro tá voltando. Vamos lá, mais 2 perguntinhas aqui pra gente dar uma apressada, que depois o Carlos ainda vai contar algumas coisinhas pra gente. Vamos lá. Que conselho você daria para o seu eu do passado? Aquela criança do passado confrontando com esse cara que tá aqui. A criança dando um conselho. Você desse um conselho pra ela. Pra aquela criança. Pra aquela criança, pra aquele jovem. Puta, por que você não fez a faculdade que você queria, cara? Por que você não acreditou que aos 50 dava pra fazer direito, aos 60 dava também? Por que você não fez essas porras todas, cara? De estudar mais. Quando você entra nessa pegada do jornalismo, sim, ele é uma escola, tá? Indiscutivelmente com certeza. É uma faculdade, cara. Sim. É uma faculdade. Eu me sinto com conhecimento, né? Ainda mais se comparar os dias atuais, né? Com certeza. Onde as coisas estão muito vazias, digamos. Mas enfim, eu queria ter feito isso. Eu tive uma oportunidade de fazer rádio na Alemanha. E aí bateu o medo, eu era muito jovem, muito guri. Olha, a Deutsche Welle estava contratando lá, levando para fazer um intercâmbio, o negócio, e eu não fui, entendeu? Eu acabei não indo e isso é uma das coisas que, vai guri, você devia ter ido, pô, né? Ou então estudado mais. Maravilha. Aproveitar que você falou disso de medo, então, do que você tem medo? Hoje, do que você tem medo? Cara, olha o tempo que tá fazendo comigo. Tá me transformando. Já fui um belo garoto. Eu tô um dinossaurzão. Mas não, na verdade, eu tenho medo de doença. Tem muito medo de... As patologias todas, elas são assustadoras. Né? Eu tive na família, minha mãe, minha mulher, que perderam a batalha por câncer, por exemplo. É muito ruim, cara. É muito ruim. Eu tenho um pouco de medo dessas coisas. De morrer não, cara. Como é que pode? Talvez do sofrimento que está envolvido. Ou talvez, eu estou nessa fase,
eu não quero ser peso pra ninguém, cara. Eu acho que isso é o que conta mais. Pô, eu já disse pra uma pessoa muito especial, cara, se eu me tornar um peso, não vou ficar. Entendeu? É nesse sentido, Sim, né? sim. Eu não quero mesmo, mas por enquanto eu até quero falar melhor sobre isso, mas o medo seria assim dessas doenças graves. Eu tenho medo hoje também, eu até do que está ocorrendo com um amigo desprezando o outro, e não é só isso, no âmbito da família, um irmão, porque o outro tem uma outra tendência, preferência política, estão brigando. Isso é apavorante. Sim. Aos meus, depois de 50 anos de trabalho, estou com 69, trabalho desde os 16, são 53 anos de trabalho. Sim. Eu nunca tinha visto nada parecido, não assisti isso. Olha que eu já era repórter em tempos de revolução, de barra pesada. Tinha ditadura ali, né? Sim, e pô, a gente não via isso não, cara. Pô, eu nunca vi disso. Isso me assusta também. Não gostaria de ver um irmão ir contra o outro. Não gostaria de ver os amigos se distanciando meramente por uma questão política que tem que ser respeitada. A posição de cada um tem que ser respeitada, independente de preferência. Você não pode seguir a onda. Você tem que ter a sua capacidade de discernir o que é melhor para você, qual é o mundo que você imagina seja melhor. E esse direito a gente tem que ter. Fora isso, não é liberdade. Exato. Perfeito. Você falou, tu falou do negócio da morte, assim. Eu esqueci o nome, não vou lembrar, eu esqueci o nome de um monte de... E uma vez um cara famoso aí, vou lembrar daqui a pouco, o próximo. Um palestrante e tal, e uma pessoa chegou pra esse cara e falou assim: cara, putz, você é um cara super bem sucedido e tal, não sei o que. Cara, me fala alguma coisa de motivação e tal, não sei o que. Ele falou assim: eu tenho 3 palavras pra você, bem simples. Ela, sério? Qual que é ela? Você vai morrer. Não, é verdade. Claro. Entendeu? Tipo, you gonna die. Claro. Se você não fizer, vai embora contigo, cara. Cara, eu tô comemorando cada segundinho que eu tô vivendo. Vamos falar disso, cara. Manda bala. Vamos falar disso? Vamos falar disso. Então tá. Em primeiro lugar, eu preciso admitir pra vocês que o coração me trouxe pra Joaçaba. Me trouxe de volta. I wanna love you. Cara, foi muito legal. Eu fiz uma entrevista com o meu amor no meu canal online, na PG2, sobre a violência contra a mulher. E ela era presidente da OAB de Joaçaba, à época. E essa entrevista nunca acabou, cara. Que massa. A gente começou a conversar dia 16 de março do ano passado. E até agora tá rolando uma coisa muito bacana. E eu não acredito que isso possa estar acontecendo comigo ainda. Mas eu entendo que a vida tá me dando um bônus. Sim. E eu tô me lambendo, literalmente. Tá se reinventando a cada dia. Tô curtindo isso. Sim. Tô vivendo isso na plenitude. Eu olho às vezes pra mim, cara, tem certeza que tu vai fazer 70 ano que vem? Não parece. Definitivamente Não. Eu me sinto longe disso. Sim. Né? Longe disso. Por quê? Você convive com pessoas jovens. Vocês, mas eu tenho mais jovens ainda, que são meus netos. Eu tenho 2 bisnetos. Aliás, tem uma passagemzinha aqui que eu conto e que a gente dá muita risada. O meu sogro não tem bisneto. O namorado, ela diz assim: o meu pai não tem bisneto, meu namorado tem 2. Caraca. E aí, mas enfim, então, vivendo com jovens, você muda até o teu jeito de falar. A terminologia é outra. Você está atualizado, você está por dentro, você está lendo, você está ouvindo, você está deixando fluir a vida, deixando a vida acontecer. Sim. E eu estou curtindo isso porque eu estou falando disso porque eu quero falar sobre algo que é emblemático pra caramba. Por favor. É o paradoxo que existe nesse confronto da mente com o corpo, cara. Sim. E eu hoje estou vivendo exatamente esse momento. O meu corpo manda eu saltar o riacho. Porra, outro dia o cara parou no trânsito pra mim atravessar e eu fui dar um pique. Aí eu senti o nervão correr na... Fisgou. Tá? Mas o meu corpo manda eu correr. A minha mente pede que eu corra. Que eu tenha...
Então... O William sentiu. Não, William, não tem? Tu dissesse ainda há pouco, pô, quase me deu cãibra. Tá, essas câimbras ferram a gente em momentos horríveis. Momentos horríveis. Então, outro dia fui pegar tinha uma bolsa atrás do banco do carro. Travou. E eu, pela parte traseira, fui pegar. Cheguei lá fácil, na hora de levantar, eu ouvi, juro que eu ouvi. Uma distensão muscular aqui na coxa direita. Cara, é 2 semanas sem poder andar direito. Então tá, há um paradoxo. O corpo sente a passagem do tempo. Exatamente. E a mente não sente, cara. Isso é um grande barato. Até porque é válido lembrar, senhoras e senhores, eu sou formado em educação física, tá? A gente fala sobre questões econômicas, administrativas, mas sou formado em educação física. E, cara, o cérebro é um músculo treinado. Logicamente, você é um comunicador, Carlos. Então, quanto que você tem que estar lendo, quanto que você tem que estar pesquisando, procurando, quanto que você tem que estar se adaptando neurologicamente. Entendeu? Claro. Então, logicamente, a gente consegue entender esse paradoxo. Por quê? Porque, cara, teu cérebro tá a milhão. Entendeu? Suas conexões neurais, suas sinapses, elas estão a milhão. Qual é o meu recado em relação a isso, Will e Nandão? É exatamente eu dizer para as pessoas, cara, não deixa o teu corpo vencer tua mente, pô. Sim. Peraí. Pô, tá se vestindo como um velho, se veste como um jovem. Exato. Não precisa também ser como as mulheres fazem, ser patricinha, não. Boa, mas também não. Tem contexto, o seu tempo, tudo tem o seu contexto, claro. Com certeza. Mas aí o detalhe, pô, não deixa envelhecer. A mente não vai envelhecer. Atualiza, leia. Assista um bom filme, caramba. Viaja, cara. Viajar é massa. É rejuvenescedor. Tudo, né? Você se reúne com amigos. O próprio boteco, cara, que sai de papo legal num boteco, velho. Grandes ideias cara, vieram de um boteco. Eu adoro, velho. Eu gosto muito, é um aprendizado. Quantas pautas eu já fiz em boteco sem encher a cara? Não precisa encher a cara. Sim. E vai me dizer que o cara que fez aquela letra bonita, o cara que fez o roteiro mais perfeito, o cara que escreveu o livro mais incrível, não estava meio chapado. Exato. E vou te falar também, Carlos, algumas pesquisas já comprovam que quando você vai falar sobre negócios, mas você cria um ambiente mais favorável, descontraído, a sua produtividade é muito maior. Nossa! E assim, quando você vai fechar negócios, eu tive a oportunidade para ir para a Ásia 2 vezes, para a China e para a Coreia do Sul. Lá, nesses locais, é de suma importância para fechar negócios, a gente falar de negócios aonde? Num bar. Porque sabe por que lá? Porque lá você consegue ter uma condição de sensibilidade ao próximo muito maior e você cria um elo chamado confiança. Eu tô dizendo isso. E essa confiança diminui o quê? O custo de transação. A minha desconfiança em você vai fazer com que eu coloque mais advogado, que eu tenha um pé atrás. Ali agora, você é mais enfático, né? Você resolve as coisas. Nós estamos trocando ideia aqui, mas realmente estou gostando da sua... Cara, ganhei um pouco da sua confiança, então eu vou diminuir um pouco a burocracia que eu tenho em fechar um negócio contigo, em criar uma ideia contigo. Então isso é diminuição de custo de transação. Eu, por exemplo, agora, né, cara, eu ainda tô vivendo em 2 cidades. Olha só, aos 69 eu tenho a minha rádio lá em Timbó. Timbó é perto de Blumenau, para quem não sabe, uma cidade encantadora. E aí tenho o meu compromisso hoje aqui na Rádio Catarinense, num comentário diário, no meu programa de sábados ao meio-dia, no Campo das Ideias. Então, eu tô atrás de pauta o tempo todo. É full time mesmo, é o tempo todo querendo alguma coisa. É um lifestyle isso, né? Você tá todo momento... exatamente, cara. Buscando uma pauta, alguém garimpando, alguém querendo falar com alguém. Então, olha a dinâmica. Aí eu pego o carro, velho. Pô, agora tem que ir para Joaçaba. 300 quilômetros, velho. A logística tá cara, a gasolina andou aí nos 7. Cara, tava um terror. E eu tô fazendo as 2 cidades. Sim. Né? Mas isso aí, por outro lado, quando eu me vejo no volante e andando... É bom, né, cara? E andando mesmo, o que acontece? Vida. A vida tá pulsando. Aí eu vou encontrar o meu... Vou voltar pra Joás, vou encontrar o meu amor, cara. Vou lá legal. Eu vou daqui pra lá, vou ver meus filhos, meus netos. Olha só, tem amor em todo lugar. Não é um grande barato? Com certeza. Para. Legal, cara. Eu tenho me deslocado agora mais pra área do litoral ali. Eu fiz umas amizades muito legais ali. E foi muito... É porque assim, a gente tá falando isso, é importante. Tu vai fazer 70 anos. Ano que vem. Eu tenho 30.
entendeu? 30 anos, e é a mesma condição, tipo, hoje quando eu pego o carro e vou às vezes ir lá pro litoral, às vezes algumas pessoas falam, mas tá indo lá pra curtir alguma coisa. Além de querer curtir alguma coisa, eu tô fazendo um negócio numa área que eu amo, que é da música. Claro, olha só. Eu tô conhecendo pessoas que vivem disso, que cada dia me ensina. Então eu vou com uma vontade, sabe? E as coisas acontecem de um jeito muito maneiro quando você tá aberto a isso, quando você tá realmente sensitivo a essas questões, entendeu? Claro. É sensacional, cara, esse amor, assim. E aí eu falo, voltar pra Joaçaba agora e um monte de coisa que eu vou poder fazer com isso lá em Joaçaba também. Sabe? E tem mais, eu sou um sobrevivente da 470, cara. Eu peguei ela no pior estágio, cara, era buraco. Não tinha quem não caísse num panelão daqueles. Eu não estourei o carro nenhuma vez. Olha só. Não tive batido, um dia bati. Vamos fazer um curso dele no Hotmart. Mas o que é? A mente, cara, sabendo que tem buraco, você tá lá ligadaço. Até isso ajuda, cara. Olha só. Até isso ajuda. Trazendo a diversidade para algo construir, tipo um reflexo. Lógico. Muito bem. Senhores, o Eliseu já tá me olhando aqui, a gente vai ter que encerrar o episódio número 10 do Store Podcast. Queria falar que, Carlos, foi uma aula receber você aqui. Cara, é um prazer enorme ter aqui. O Store Podcast fica em polvorosa com a sua presença. Então, muito obrigado. Se você quiser fazer as considerações finais, mandar um beijo pra alguém, fica à vontade. Mandar um beijo pra alguém, eu já sei. Eu vou dedicar a ela, então, a Elisângela, essa conversa aqui. Como tenho feito assim nos meus bons programas lá na Rádio Catarinense, tenho dedicado a ela também. Sim. Porque ela tem sido a razão desse meu momento, né? Claro, com certeza. E é uma relação muito doida, né? Eu tenho 20 anos a mais que ela. Olha só, então, cara. tem todo esse detalhe, Cê uma tá separação mesmo, de geração. Não, é verdade. Então, é uma coisa louca e ela abraça essa causa da mesma forma que eu. Mas para mim é mais fácil. Sim. Para ela não é tanto. Claro, né? claro. Mas é muito grande o que a gente tem, é muito bonito o que a gente tem, muito intenso. E, enfim, almas que se acharam, né, que se reencontraram depois de tantos percalços. A vida me tirou, mas também me deu de volta um amor fantástico. Eu tenho que compartilhar isso. Eu não tenho nenhuma vergonha, não tenho nenhum problema de dizer isso publicamente aqui. E nem deveria, né? Porque eu quero compartilhar esse meu momento, desejando que as pessoas possam ser minimamente felizes da forma como eu estou sendo. Se sentirem amadas e amem muito também. Pelo amor de Deus. É isso que tá faltando um pouquinho nesse momento. Amem sempre, amem. E a vida não acaba, não é assim, porque alguém se foi. Vamos dar a volta por cima, vamos buscar, né? É isso. Sei lá. É isso, Carlos. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente ficou muito feliz. William, quer mandar um beijo, mandar um recado pra alguém? Fica à vontade, meu querido. Eu quero mandar um recado pra todos os meus fãs que estavam lá ontem. Mentira. Eu não tenho fãs. Pra quem ouviu de tanguinha, por favor, mandem aí os registros pro Store Podcast, que a gente vai fazer questão de compartilhar depois. Cara, não, mas é sério, eu queria mandar um abraço hoje especial pra galera lá da JCI, né? Que é uma rede mundial de jovens líderes e empreendedores que estão em mais de 120 países. Mandar um abraço pra Camila lá do Projeto Dom. Hoje que a gente teve a oportunidade de ir lá conversar um pouco sobre a nossa trajetória, né? E é muito legal poder compartilhar isso. É um projeto sensacional que eles estão fazendo lá. Parabéns, Cami, parabéns para todos os jovens empreendedores aí que fazem bastantes eventos. Que a gente tenha mais oportunidade de levar outras pessoas com histórias tão boas, tão bacanas quanto a nossa, né, Nandão? Pra falar um pouquinho lá. E os feedbacks foram os melhores, assim, sabe? A molecada saindo assim, falando assim, Will, obrigado pela visão, valeu mesmo. Eu acho que isso enaltece muito o nosso trabalho e deixa a gente feliz, assim, a gente volta pra casa mais tranquilo, mais benéfico. E é uma coisa que a gente devia fazer mais, eu penso em fazer mais também, em compartilhar algumas questões, assim. A gente pensa em compartilhar coisas, mas às vezes compartilhar uma conversa, um conhecimento é tão melhor quanto compartilhar qualquer coisa, assim. Então hoje o especial vai pra essa galera e pra galera lá do Melovin, que foi a galera que a gente foi falar umas groselhas lá. Beleza, rapaziadinha? Posso cumprimentar os dois por esse trabalho bacana que vocês estão fazendo aqui? Cara, que legal. Que bacana isso. Vocês têm uma influência na cidade. Vocês são formadores de comportamento, né? Se eu sou da comunicação, vocês estão também agora sendo da própria comunicação, mas se deixando que capturem de você essa energia legal do esporte. Cara, o esporte é bom demais. E você da música, né, Will? Então, parabéns pros dois.
Muito legal. Valeu, Carlos. Eu espero que eu não seja o melhor exemplo do que não seguir, né? Mas até que seja o de não seguir, já até é um baita Já exemplo, é um né, exemplo. velho? Pô, vamos ser sinceros. É isso. Então, um abraço pra você que tá ouvindo a gente. Não esquece de se inscrever aí no canal. Deixa um likezinho. Compartilha, dá essa moral pra gente. Marca a gente lá que a gente reposta. Isso, com certeza. Pra nós é um prazer enorme estar comunicando, como o Carlos falou, criando esse novo âmbito, né? A nossa realidade agora, engatinhando ainda, mas tenho certeza que a gente tá fazendo um bom trabalho e isso colhendo frutos. Exato. E fica por aqui, então, o episódio número 10 do Store Podcast, onde a sua experiência cria a história. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e até logo. Até logo, rapaziada.